Bem, pessoal, nessa última parte do nosso módulo, né, nessa última parte da aula, nós vamos apresentar para vocês ah, o sistema que vocês utilizarão no laboratório e na clínica, né? Como nós dissemos em aulas anteriores, e vocês já puderam, né, vislumbrar em algumas aulas, lives e discussões sobre endodontia que possam ter participado. Os sistemas de níquel-titânio eles são diversos. Então, cada fabricante ele tem liberdade em desenvolver um sistema próprio com variação de seção transversal, com variação de conicidade, com variação de diâmetro da ponta do instrumento. Ou seja, cada fabricante ele cria uma sequência que ele julga ser a ideal. Diferentemente dos instrumentos de aço inoxidável que são padronizados, então quando a gente discute instrumentos da primeira série de 25 milímetros, número 25, eles têm o mesmo formato, o mesmo comprimento, o mesmo diâmetro e a mesma conicidade, independente do fabricante. Nos sistemas de níquel-titânio é completamente diferente. Então, se nós pegarmos no mundo, existem mais de 300 sistemas diferentes, né, de limas, sequências distintas de limas que são utilizadas, são fabricadas pela liga de níquel-titânio, que são utilizadas nos movimentos rotatórios, sejam eles movimentos contínuos, que é o que vocês vão trabalhar inicialmente, ou os conhecidos movimentos reciprocantes, que a gente pode discutir posteriormente com vocês, ok? Então, por isso, torna-se importante o entendimento dos conceitos básicos e das características básicas do instrumento. Porque a partir do momento em que vocês entendem o que é um diâmetro da ponta do instrumento, o que é uma conicidade e qual a influência da secção transversal, ou seja, do desenho do instrumento, né, na sua maior flexibilidade, menor flexibilidade, maior poder de corte ou não, isso gera também uma aplicabilidade para qualquer um dos sistemas que tenham, né, disponíveis aí no mercado, ok? Então, como é uma curva de aprendizado, nós vamos iniciar com vocês com um sistema seguro para ser utilizado, ou seja, que tem uma chance de fratura, de desvio e de alteração da forma original do canal menor, para casos simples e de média complexidade. Sistema de um fácil entendimento do seu uso, para que vocês desenvolvam as habilidades manuais, entendam, né, os conceitos da instrumentação rotatória, para depois avançarmos para outros sistemas. Tá certo? Então esse sistema é o ProTaper Next, é o sistema que nós solicitamos para vocês na lista, e ele é composto, né, por um instrumento inicial que é o ProGlider, que é um instrumento de pré-alargamento do canal radicular e de início do preparo do terço cervical, e a sequência dos instrumentos ProTaper Next, que vai da X1 a X5, e nós vamos discutir, né, cada um desses instrumentos. Vejam que nós temos uma lima de aço inoxidável, né, antes de toda essa sequência, porque sempre a exploração ela será realizada com instrumentos de aço inoxidável. Então, mesmo que nós formos utilizar instrumentos rotatórios, né, a exploração inicial, o conhecimento da anatomia, o mapeamento do canal radicular, o primeiro passo que nós discutimos no módulo passado, ele sempre será conduzido por um instrumento de aço inoxidável em que nós temos uma sensibilidade maior e um controle maior desse instrumento. Ok? Então, o instrumento 15 utilizado, né, para exploração do canal radicular, e a partir dali nós temos o instrumento ProGlider para esvaziamento e preparo do terço cervical, e a sequência utilizada do X1 até a X4 como rotina na maioria dos casos, e em alguns casos a X5, que é um instrumento mais calibroso que nós vamos utilizar em canais mais amplos, né? Então, a partir da X1, nós vamos realizar, né, vamos utilizar esses instrumentos somente após a odontometria, ok? Então, nós temos a exploração com a 15, o preparo do terço cervical com a ProGlider, realizaremos a odontometria, e a partir da odontometria, da determinação do comprimento de trabalho real, nós vamos utilizar a X1, a X2, X3 e X4, e em alguns casos, quando necessário, a X5, ok?
Então, uma primeira característica desse instrumento, claro, é um instrumento confeccionado com a liga de níquel-titânio, é um instrumento que traz uma flexibilidade maior e é um instrumento que foi desenhado com o seu núcleo não centralizado. Então vocês vão perceber que é um instrumento que ele dá uma conotação de uma ondulação, né, à medida que nós vamos caminhando da sua ponta à região do cabo. Né? Ele não é um instrumento retilíneo, mas ele apresenta essa ondulação. Essa característica ela é proposital. A ideia é que o instrumento tem uma menor possibilidade de se prender à ponta, pois não há um contato de todo o instrumento ao mesmo tempo com as paredes do canal. Então sempre há uma face do instrumento raspando a parede e uma face livre, diminuindo a chance de uma fratura, né, pela torção, ou seja, aquela fratura torsional que nós discutimos, né, na parte anterior da aula, e aumentando a possibilidade de remoção de debris de dentro do canal reticular. Então vejam, né, nessa microscopia eletrônica de varredura, nós observamos o canal, a lima cortada, e como se nós visualizássemos ela de frente. E aí você nota esse desvio do núcleo, ele não está centralizado na lima, mas sim desviado um pouquinho, né, olhando de frente para a região superior esquerda, né, de onde seria a área central. Tá? Então nesse vídeo aqui fica mais fácil entender esse movimento, né, do instrumento. Vejam, ele faz um movimento de ondulação. Se vocês fixarem a ponta do instrumento, ela está fixa, ela não está fazendo movimento. Mas o corpo do instrumento tem esse movimento, né, que lembra, eles falam do movimento de cobra, né, o snake motion. Então, essa ideia desse movimento gera uma possibilidade menor de travamento desse instrumento dentro do canal reticular e uma melhor remoção de debris, né, do interior também dos canais reticulares. Ok? Então essa é a ideia inicial do movimento que essa lima produz. Então vejam outro vídeo também, fica fácil esse entendimento. Vejam aqui a área central dele desviada, então a ponta do instrumento ou o corpo do instrumento sempre toca em uma das paredes e a outra parte do instrumento está livre, diminuindo a chance, né, da fratura torsional quando você tem um canal circular. Ao mesmo tempo, essa área livre funciona como uma área de escape para os debris que possam ser formados durante a raspagem das paredes. Então, o instrumento ele vai raspando as paredes, vai removendo aquela dentina no momento em que ele está modelando o canal, e essa dentina também ela é removida de uma maneira mais facilitada quando se utiliza esses instrumentos, né? Então é uma outra característica interessante desse instrumento que nós vamos trabalhar. Então veja, na parte superior aí, o ProTaper Next trazendo esses debris para a região cervical. Então todos desenhos de engenharia buscando aí, né, nos detalhes uma melhora da performance dos instrumentos. Os instrumentos convencionais, que são retilíneos, eles, né, teoricamente não apresentam essas áreas, apesar do canal reticular não ser circular, né, como se imagina. Ok? Então ele traz essa característica de uma melhor remoção de debris. Ok? Os cuidados são os mesmos com os instrumentos, nós já discutimos, né, para se evitar fratura. Então sempre movimento de entrada e saída no canal reticular com o instrumento em rotação. Então você tem que acionar o instrumento fora do dente e você já entra com o instrumento em rotação, né, para evitar aquela pressão excessiva sobre o instrumento e não permanecer parado na mesma posição, seja no comprimento de trabalho ou em qualquer área, principalmente em canais curvos, para não se criar um ponto único de tensão, lembrando-se, né, do fio de orto, do fio metálico, do clipe que a gente, né, faz movimentos, né, de um lado para o outro, criando um ponto único, levando à fratura. Ok? Então as características dos instrumentos, né, são instrumentos em que você vê a numeração do lado esquerdo, X1, X2, X3, X4, né, e depois do instrumento você consegue observar o diâmetro da ponta. Então quando você vê o 0,17 significa que na ponta desse instrumento
ele é um instrumento correspondente ao que seria um instrumento 17. Nós não temos na normativa ISO o 17, nós temos o 15 e o 20, e é o que eu falei para vocês, dessa liberdade que as empresas têm nos instrumentos de níquel titânio para criar, né, diferentes diâmetros e tapers. Então, tem um instrumento de diâmetro 17 de ponta, na sequência o instrumento 25, 30, 40 e 50. Então vejam que além da coloração ser aproximada, né, então o 25 é o vermelho, o 30 é azul, o 40 é o preto e o 50 é o amarelo com 2 riscos no cabo, né? Então isso facilita identificar a sequência, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a sequência de uso sempre amarelo, vermelho, azul, né? Não temos o 35, seria o verde, e o 40 preto, e o 50 para diferenciar X1 da X5 apresenta 2 riscos no cabo, facilitando, né, entendendo aí que são instrumentos mais calibrosos, ok? E do lado direito vocês têm a conicidade. Então vocês vão observar que são instrumentos com grande conicidade, né? Então são instrumentos que preparam e modelam bem o sistema de canais radiculares. Foi a nossa escolha porque vocês vão trabalhar em canais com nível de dificuldade leve a moderada, né? Nós não vamos trabalhar na graduação com curvaturas excessivas que necessitam de instrumentos com menor taper, né? Ou canais que tenham um risco maior de uma perfuração, uma fratura, né? Que tenham uma anatomia diferente do normal. Então, por isso, nós escolhemos uma sequência, apesar desse taper um pouco maior, né? São instrumentos que podem ser utilizados na maioria dos casos, quando não se trata ou quando não estamos, né, diante de canais com curvatura extrema, ok? Então vamos notar aqui a primeira, a X1 tem conicidade 4, a X2 conicidade 6, a X3 conicidade 7, a X4 e X5 conicidade 6 também, ok? Ou seja, a cada milímetro esse diâmetro aumenta em 0,06. A cada milímetro na lima X3 esse diâmetro aumenta 0,07. Então a gente consegue visualizar limas que são mais cônicas ou menos cônicas. Se a gente pegar a X1 comparada com a X3, é fácil notar essa diferença de conicidade em relação a elas. Ok? Então, de uma maneira agora ilustrativa, mostrando para vocês uma sequência em blocos de acrílico, né? Então, primeiro passo, né, que nós vamos sempre irrigação. Sempre que eu for entrar com qualquer instrumento dentro do canal radicular, ele precisa de uma abundante irrigação. Então, seja em dentes extraídos, no paciente, em blocos, nós necessitamos dessa instrumentação. Aqui é só mostrando a utilização da ProGlider, né? Então, ela atuando na região ali de terço cervical, como o bloquinho já apresenta esse preparo cervical prévio, né? A ação dela fica diminuída. Na sequência, a X1, então observem, né? A X1 ela já traz uma conicidade, né, interessante, ela já começa a ampliar o terço apical, movimento lento de entrada e saída, um avanço, sentindo pressão no instrumento, recua, e o instrumento sempre em movimento de entrada e saída, né, nunca parado dentro do canal. Vejam que a gente inclina levemente na região antifurca, né, que seria a região contrária ali à curvatura. O instrumento chegou no comprimento de trabalho, alcançamos o nosso comprimento de trabalho, eu não fico com o instrumento muito tempo dentro do canal radicular, né? Nós precisamos da troca, porque o instrumento ele alarga, então a partir do momento que ele cortou no diâmetro necessário, quanto mais tempo você ficar dentro do canal, maior o risco desse instrumento sofrer tensões e poder haver a ruptura, né? Então nós não precisamos de pressa em atingir o comprimento de trabalho. Mas a partir do momento que eu atinjo o comprimento de trabalho, eu vou 2, 3, 4 vezes no máximo e paro de utilizar aquele instrumento. Vejam que esse instrumento já começa a ampliar melhor a região apical e vejam a quantidade de raspas de dentina, né, promovidas aí durante o seu uso. Então, por isso é necessária essa troca da solução irrigadora entre cada um dos instrumentos. Então, vejam que aqui nós trocamos, né, uma outra solução mais límpida. Então, entre um instrumento e outro, sempre é importante essa limpeza e essa irrigação abundante do sistema de canais radiculares para remover as raspas de dentina formadas, né? E aí nós vamos para X3,
né? Vejam que agora ela também começa a ampliar melhor a região cervical, é um instrumento mais cônico. Então, além de uma ampliação apical, né, vejam que ele vai modelando, mantendo a curvatura, mas já ampliando também o corpo do canal, né, dando aquela ampliação interessante no corpo. Movimentos de entrada e saída, o instrumento nunca parado na posição, em uma única posição. Avanços progressivos, né, sem pressa em atingir o comprimento de trabalho, mas a partir do momento que atinge o comprimento de trabalho, você, né, já ampliou transversalmente, né, o seu limite já foi atingido, passamos para o próximo instrumento para que não haja uma sobrecarga nesses instrumentos. Né? Então, trabalhando aí a X1, X2, X3, X4, né, X5 em canais mais amplos, que é um instrumento compatível com uma lima 50, então precisa aí de uma variação. Vejam a irrigação, o quanto de raspa de dentina sai de dentro do canal radicular, né? E por isso essa irrigação ela precisa ser abundante, né? Então sempre que necessário eu posso voltar numa lima 15, avaliar, ver se eu tenho alguma obstrução, algum obstáculo que foi criado no canal. Instrumentos de pequeno calibre, como os instrumentos exploratórios. Sempre que necessário, vocês podem recorrer, né, aos instrumentos de menor calibre para avaliar se o caminho está ok. Após o preparo, né, então lembrem-se, nós sempre vamos trabalhar com o canal inundado. Quando que eu vou secar o canal? Após o preparo. Quando eu finalizar a modelagem. Quando eu for inserir uma medicação intracanal ou for trabalhar, né, a obturação do sistema de canais radiculares, que já é assunto para o próximo módulo. Então nós vamos secar o canal com cones de papel. Não é com jato de ar dentro do canal que você leva a contaminação. Então esses cones de papel são esterilizados e nós vamos utilizando quantos cones compatíveis com o preparo, quantos cones forem necessários, né, para a secagem completa do canal. Normalmente 2 a 3 cones são suficientes para cada canal radicular, para eles ficarem secos, né? E vamos conferir se realmente modelamos de forma adequada, né, com a prova do cone, né, que já é um assunto para o próximo módulo, mas é a forma que nós vamos comparar e avaliar, né, se houve uma adaptação, se houve um preparo até o limite apical. Vejam, o cone ele precisa adaptar até o limite apical com uma certa justeza. Mas isso a professora Patrícia vai conversar com vocês no módulo de obturação, ok? Então aqui conferimos, né, o preparo mantendo a curvatura, com uma modelagem adequada, o sentido cônico afunilado, né, para apical, respeitando-se limites transversal e longitudinal de preparo, respeitando-se os princípios biológicos e mecânicos do canal. Correto? Então esse é um material que nós temos inclusive no site, no Endoscience, né? Nós temos de outros sistemas, mas mostrando aí as características das limas. Então o X1 é uma lima de diâmetro de 17 com conicidade 0,04, X2 25, conicidade 0,06 e uma sequência, né? Uma sugestão de sequência quando falamos de preparo do terço apical. Claro que nós temos as etapas anteriores, vejam que essa é a etapa 4, né? Que já após a odontometria nós vamos utilizar a sequência até a X4 na maioria dos casos e a X5 em canais mais amplos, né? Em canais que permitam essa ampliação um pouco maior, ok? Então essa é a sequência técnica que nós vamos trabalhar com vocês do sistema ProTaper Next, que foi o sistema solicitado para o laboratório, e essas são as características principais dos instrumentos. Então nós discutimos nesse módulo com vocês as características dos instrumentos de aço inoxidável, nós discutimos as características dos instrumentos de níquel titânio, nós trabalhamos com vocês as causas de fratura dos instrumentos e como evitá-las, né? E nessa última parte da aula, a sequência do sistema que nós utilizaremos com vocês, tanto no laboratório quanto na clínica, que é o sistema ProTaper Next. Um sistema seguro, que nos permite uma ampliação desejada até o instrumento 40 pelo menos, ou, né, a complementação até os 50, e que traz vantagens para esse primeiro contato de vocês com os sistemas rotatórios de instrumentos de níquel titânio.
Nos vemos na aula síncrona daqui a alguns dias.